Gente, a internet não tá muito legal. Não sei o que tá acontecendo, mas vamos tentar de novo aqui. Nós vamos desistir dessa live agora. Oi, Catiúcia, tanta gente legal entrando aqui, amigos. Sejam bem-vindos. Oi, doutora Boa Tágila. noite, ei Boa Gabi, tudo bom? noite. Tudo Boa bem, meu noite, amor? muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar, né, hoje dessa live contigo, falar sobre um tema que está super agora em alta, né? Na realidade, a gente está Exatamente. num momento muito difícil e eu não sei aí, Imperatriz, como é que vocês estão, mas aqui a gente tem atendido muitos pacientes, né, acometidos por dor orofacial. Não, aqui a gente, assim, eu infelizmente estou bem, eu estou parada mesmo. Tô lá no consultório, quem tem atendido é o doutor Bruno, que é bucomaxilo, então ele Tu tá de atende muito essa questão. quarentena mesmo, né? Tô de quarentena mesmo, eu já tô há 70 dias em casa. É mesmo. Eu Gente, meu fico... suporte tá caindo toda hora. Teu suporte está caindo, é porque é novo. É novo, pois é, comprou um suporte aqui, pancada, bonzão, e o suporte tá Por me fazendo isso, vergonha. tava botando ele Quando eu, quando bo- começou a fazer Quando eu botava em manutenção nos cima. livros, não dava problema. Exato! Quando eu tava encostando no livro, não tava dando problema. E agora esse negócio tá Sempre assim. assim, sempre assim. E Parece que aí, tu Gabi? sabia que eu tava encostando nos livros, porque eu tava encostando mesmo. Claro, Então, aí lá no consultório, quem tem atendido muito é o meu bucomaxilo, que é o doutor Bruno. Mas sim, assim, o meu WhatsApp não para. Pessoas o tempo inteiro falando: olha, doutora, não tô conseguindo abrir a boca, eu tô com muita dor nas têmporas, eu não tô conseguindo mastigar direito os alimentos. E a gente sabe que períodos de muita tensão, de muita ansiedade, isso acomete muitas pessoas, né, doutora, com esse demais, problema. demais. É, na realidade, DTM do orofacial, essa articulação daqui, que é a articulação temporomandibular, e a gente tem os músculos da face, né, que compõem toda essa estrutura. E quando essa articulação ela não está se comportando de uma maneira adequada, que pode estar tendo estalidos, que pode estar tendo dor, a gente fala que a gente está com uma disfunção, uma DTM, né? O que acontece? Quando a gente está em momentos como a gente está vivendo, de muito estresse, muita ansiedade, né? Essa pandemia está trazendo momentos muito incertos para a nossa vida, a gente está com muitas dúvidas, acaba que os pacientes começam a ter um momento de tensão e eles começam, na maioria das vezes, a apertar os dentes. E o fato de apertar os dentes, que isso é chamado na odontologia de bruxismo, que é o hábito involuntário, sem você se perceber, apertar os dentes, você começa a desencadear dor orofacial, dores orofaciais. Essas Uhum. dores, elas podem ser articular, elas podem ser muscular e elas podem ser, inclusive, dores dentárias, mais convenientes de dores por apertar, envolvido estresse e ansiedade. Então, quando a gente pega muito paciente de DTM, de dor facial, engraçado que nesse momento que a gente está agora, doutora Gabriela, os pacientes, a maioria dos pacientes, quando a gente faz essa avaliação clínica, a gente identifica que esse paciente ele é bruxista, que é o hábito de apertar os dentes involuntariamente. Hoje, na nova classificação do bruxismo, o paciente, ele simplesmente, se ele tocar os dentes, ele já é considerado bruxista. Então, no momento que a gente está em repouso, por exemplo, como tu estás agora me ouvindo, o teu Uhum. dente não pode estar tocando. E A muita língua tem que estar gente, aqui, né? isso, a língua fica aqui atrás, o lábio E os toca dentes não, e e os os dentes dentes não não tocam. tocam. Essa é a posição correta. Mas muita gente está assistindo televisão e assim, quem assiste noticiário fica mais aterrorizado ainda, né? Quem está, por exemplo, assistindo, fazendo muito trabalho, aproveitando que está em casa e que está estudando, começa, sem perceber, tocar os dentes e apertar os dentes. O bruxismo, Uhum. antigamente, ele era só por esfregar. Hoje, na nova classificação, basta tocar esses dentes. E na hora que tu toca, tu começa a forçar a tua musculatura. Imagina só, é simples de entender. Pegar, por exemplo, vou pegar aqui um objeto, esse amarradorzinho de cabelo, e tu passa a noite botando ele aqui no teu braço e tu apertando ele para ele não cair do teu braço. Sabe? Só segurar sem botar força, mas só tu tá segurando. Quando tu for Já amanhecer no outro marcando. dia, tu já acorda com uma dor, um cansaço muscular.
E é isso que a gente escuta muito dos pacientes. Os pacientes, eles reclamam muito como se fosse, doutor, eu tô com um cansaço, uma dor nessa região da minha face. É a E eles, fadiga que dá, né? A fadiga exatamente. muscular. E eles, engraçado, doutora, é que eles não conseguem nem descrever realmente aonde que dói. Ah, dói só aqui. E aí a gente começa a entender que é uma dor realmente mais generalizada. Dói muito nesse músculo do masseter, mas dói também nas têmporas. Tem muitos pacientes, porque a dor orofacial ligada ao bruxismo, que é ligada ao sistema nervoso central, ligada à estresse e ansiedade, ele é uma dor que é suportável. O que que é isso? Ela, durante um período, aquela pessoa pode ou não sentir desconforto. Então, por exemplo, ela acorda com dor, mas durante o dia ela fica sem dor. E aí que é o grande problema, porque não procura ajuda. E o fato de não procurar ajuda, o que acontece? Tu começa a cronificar essa dor. E essa dor cronificada, ela começa a intervir, começa a tomar de conta do teu sistema nervoso central. E aí a gente começa, já não consegue tratar uma dor que se queira mais simples. Entendeu? Sim. Já fica uma dor muito mais difícil de ser tratada. Mas o primeiro passo que eu tenho feito lá na clínica é eu trabalho, doutora, numa odontologia que eu sempre busco uma odontologia sem remédios, que é o que a gente chama de uma odontologia biológica, né? Então eu sempre peço ao paciente, quando ele está com esse primeiro sinal e sintoma, ele já procurar imediatamente o dentista, o especialista, para que a gente possa iniciar um tratamento precoce, que é a melhor maneira. Então, quando o paciente me procura, eu vou entrar com todas as alternativas que eu não preciso entrar em remédio em primeiro lugar. Porém, infelizmente, esse paciente não procura nesse primeiro momento. Ele já vem com mais de 3 meses de dor, entendeu? Então, já vem com uma dor crônica. E aí, quando ele vem com uma dor crônica, acaba que a gente, às vezes, tem que entrar em algum tipo de remédio mais controlado, algum relaxante muscular. Para sair da crise, né? Para sair da crise. Sai da crise, depois que sai da crise, a gente vem com um tratamento mais... Exatamente. Eu sempre faço na minha consulta uma avaliação para a gente determinar se essa DTM dele é uma DTM articular, é uma DTM muscular ou se é uma DTM mista, que é onde a gente pega a muscular e a articular. E quando a gente tem esse diagnóstico, a partir desse diagnóstico, a gente vai entrar para uma linha de tratamento. Se for uma DTM mista, se for uma DTM muscular ou articular, de acordo com cada indicação, tem um tipo de tratamento, né, para cada paciente. Não existe regra, mas assim, a gente faz uma anamnese muito criteriosa para poder iniciar os tratamentos. E o que eu tenho visto agora, nesse momento que a gente está, hoje mesmo hoje eu atendi uma paciente de ela já é paciente bruxista, ela já é uma paciente normalmente ansiosa, e agora com tudo isso trancada dentro de casa, a incerteza muito grande dos dias que virão, a paciente está apertando mais ainda os dentes. Entendeu? Então, ela já é uma paciente controlada, que já faz tratamento, ela usa placa, ela, inclusive, está fazendo tratamento com Invisalign. Então, a gente indicou Invisalign para ela por ser um aparelho que já protege a superfície oclusal. Então, já traz um pouco mais de relaxamento, né? Conforto, diferente dos aparelhos né? ortodônticos fixos, convencionais. Convencionais. E mesmo assim, doutora, a paciente ainda percebe que está apertando muito os dentes. Entendeu? E aí a gente tem que ter a sensibilidade e conversar com esse paciente que tem algumas coisas que a gente, dentista, por si só, não vai conseguir resolver. Né? O paciente que tem bruxismo, ele precisa melhorar essa parte do emocional dele, precisa fazer um trabalho de controle de estresse e ansiedade, né? Ele precisa mudar, na maioria das vezes, estilo de vida. Hábitos, né? Os hábitos, estilo de vida. E as pessoas, doutora, não querem hoje em dia abrir mão disso, né? Porque sair da zona de conforto incomoda, é difícil. Né? Exatamente. Eu tava aqui pontuando, antes de a gente começar a live, quais são as causas, né, das DTMs. É importante a gente falar, na realidade, o que significa DTM, porque tem muitas pessoas aqui que não são profissionais da área, tem alguns colegas aqui, mas tem pessoas que não sabem, né, são pacientes. Então, DTM é dor... Né? É uma disfunção na articulação, né? DTM é uma disfunção nessa articulação temporomandibular. Que é essa articulação aqui, que é do abrir e fechar a boca. Exatamente. Então, nós temos essa articulação. E aí, assim, como qualquer outra articulação do corpo humano, se ela forçar de uma maneira inadequada, ou usar, exatamente, ela vai causar essa dor. Então, o que causa essa dor? Estresse, tensão,
a qualidade do sono está ruim, alimentação, estilo de vida, o fato de não praticar nenhum exercício físico, Isso. ansiedade, né? O mau posicionamento dos dentes, às vezes pode causar isso. Eu, assim, Uma eu sou mordida errada, bruxista, né? a mordida é errada, eu sou bruxista. Sim, eu sei que o meu Amiga, problema quem é não é, porque né? eu aperto muito os dentes. Então, assim, eu hoje, como eu sou profissional da área, eu realmente entendo, eu fico me policiando o dia inteiro, porque Tu já te o meu percebe bem é mais, né? importante, já percebo. Então, assim, é importante a gente falar que existe o bruxismo de vigília, De né? esfregar E existe exatamente e de assim, apertar. antes a gente achava que o bruxismo ele era noturno, né? Que era quando a gente Isso. dormia, a gente achava que o maior número de pacientes com casos de Na bruxismo realidade, era na hora do sono. o bruxismo noturno, que é o bruxismo do sono, ele era o grande vilão. E aí, Aham. com o passar dos anos, foi estudando, e a gente hoje tem o bruxismo de vigília e o bruxismo noturno. E quando a gente começa a estudar e perceber cada paciente, a gente começa a ver que o bruxismo de vigília, ele é muito É mais maior evidente, ele é muito do que o maior do que o noturno. bruxismo noturno, né? E eu acredito Então, que e tem alguns principalmente pacientes, inclusive, que nem apertam o dente à noite, porque tem problema de respiração e dorme de boca aberta. Faz ele deslocar a uhum, articulação, a tirar a articulação da articulação. posição. E aí vai ter dor também, claro, né? Mas não por apertar, mas por deslocar, por o disco articular estar fora da posição por muitas horas. E aí também pode desidratar essa articulação. Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado, né? Se é um bruxismo de vigília, se é um bruxismo noturno. O bruxismo de vigília, o paciente vai ter que se perceber, usar um biofeedback, né? Eu sempre oriento meus pacientes a colocar. Tem um aplicativo também que eu oriento meus pacientes, quem tiver aí pode baixar, que chama Desencoste Seus Dentes. É muito interessante. Esse aplicativo você personaliza ele e ele vai te dar um bip, onde esse bip tu vai estar sendo informado, vai te perguntar se tu está apertando os dentes ou não. E depois ele pergunta novamente se você está com dor ou não. E aí é legal que quando você vai no dentista para ele acompanhar esse aplicativo, a gente tem um gráfico. E aí a gente começa a ver se aquele paciente durante o dia estava apertando e se ele estava tendo dor ou não. Então a gente começa a diagnosticar o paciente com bruxismo de vigília e bruxismo noturno. O bruxismo noturno, Uhum. gente, a gente só vai ter uma identificação, é claro, se o paciente fizer uma polissonografia, ou então se o paciente, às vezes, tem algum relato como é que se diz? Do companheiro, né, que está dormindo e conta que E ouve, percebe. né? Você ranger os dentes, Exatamente. apertar. Ou então o paciente relata para a gente que acorda com dor facial, com travamento, com Exato. dificuldade de abertura de boca, com dor nessa região da musculatura da face, tá? Mas assim, o que eu acho bem importante, doutora, a gente frisar que infelizmente no momento que a gente está vivendo, que a gente está passando, quem já é bruxista é inevitável tá conseguindo controlar isso de uma maneira tão eficiente. E aí eu começo a Sim. conversar com meus pacientes, dizer para eles que a questão do que a gente fala de alimentar o corpo, mente e espírito, né? Que vai desde uma Uhum. alimentação adequada, desde fazer suas práticas de atividade física, de alongamento. Tem muita gente que está confinado realmente dentro de casa, que mora em apartamento, que não consegue sair para fazer uma caminhada, né? Mas tem vários aplicativos hoje ensinando a respirar, ensinando a fazer alongamentos, e eu acho que tudo isso melhora esses nossos mediadores de dor, libera hormônios que dão prazer, endorfina e serotonina, e isso vai melhorando a nossa qualidade de vida e melhorando a modulação da dor também, né? Sim. Com certeza. Eu tenho, assim, recebido muitos pacientes, tenho orientado em relação a esse controle da dor. Porque a gente sabe, assim, que a DTM, O gente, bruxismo, assim, então, não tem eu quero. cura. Não tem cura, era exatamente isso que eu ia falar. Gente, me O entendam bem, bruxismo, a não gente tem tem duas cura. boas, uma Não tem notícia cura. ruim e uma A boa. gente A ruim é que controla, não né? tem A cura e gente a boa é que tem não tem controle. cura. Tem controle. Então, assim, todos os tratamentos que são feitos para bruxismo, apertamento, são para controlar os sintomas do problema. Mas ele não Exato. tem cura. Não existe um remédio que diz, isso vai curar bruxismo, isso vai curar apertamento, isso vai curar Não DTM. Não tem. existe. E assim, não existe um tratamento padronizado para todo mundo. Então, tem pacientes, por exemplo, nós temos várias linhas de tratamento. Por exemplo, tem as placas miorrelaxantes, existem, Exato. tem pacientes, como a doutora Taz já falou,
que já estão numa crise tão grande de dor que você tem que entrar com droga, com medicação, para Tem que entrar sair da crise, para depois você começar com um tratamento com mais tratamento, paliativo, exatamente. alguma coisa que não seja Mais droga medicamentosa, alternativa. mais Eu alternativo. uso muito para os meus pacientes que a gente já saiu dessa crise, da crise aguda, e aí a gente entra para controle com os óleos essenciais, que eu vi que Eu você uso já muito usa muito aí também. também. Uhum. Então a gente pede para os pacientes fazerem uso. Eu trabalho muito com meus pacientes de DTM, de dor facial, peço muito para eles os exames bioquímicos para a gente ver como é que está o padrão hormonal. A gente trata muitas senhoras, muitas mulheres que já estão na menopausa. E a gente sabe que na menopausa diminui as lubrificações, gera Uhum. estalidos, traz travamento. Então a gente entra com algumas Exatamente. suplementações para poder melhorar a hidratação dessa articulação. A gente entra com alguns hormônios, como eu entro com melatonina, para melhorar a qualidade do O sono. Então, sono, tudo numa vibe, numa linha bem natural, bem tudo que teu natural. corpo produz e que Uhum. ele não estava produzindo de uma maneira adequada, né? Porque a gente sabe que fisiologicamente a gente vai envelhecendo e a produção de hormônio vai caindo. Então a gente faz toda essa análise e vai repondo para o paciente para que ele possa ter uma melhora na qualidade de vida, né? Desde uma orientação, Os- só complementando, doutora, eu não sou nutricionista, mas eu sempre Uhum. encaminho meus pacientes para uma nutricionista para que eles possam entender do que é uma alimentação saudável, porque a gente precisa diminuir cada vez mais a alimentação ricas em produtos químicos industrializados, porque o produto químico industrializado diminui cada vez mais a nossa produção de hormônios. E a gente sabe que tudo, gente, na boca da gente, até a produção de saliva, produção do líquido sinovial, que lubrifica a articulação, As vem através de articulações. hormônios. Né? Então, a Isso. gente precisa ter hormônios nessas regiões para que a gente tenha uma boa hidratação. Eu assim, queria falar um pouco sobre os sintomas, né, para que as pessoas possam identificar, Ah, né, legal. se elas estão sentindo. Então, Isso. assim, os principais sintomas de quem tem DTM, apertamento, bruxismo são dor na têmpora, dor nas Isso. articulações, fadiga muscular, você sentir que você está apertando. Hoje, como a gente utiliza muito o celular, Muito às vezes você está aqui celular. no celular, você está apertando, ou você está no computador, você aperta. Quem dirige muito, né? Isso. Geralmente quem trabalha dirigindo muito tempo, E você trabalha está ali muito com parado. concentração. Para quem está Exatamente, muito na você está concentração, apertando o tempo está apertando os inteiro. dentes. Então, assim, eu Exatamente. recebo muitos pacientes com a queixa principal um relacionamento de cansaço nessa região da face. Cansaço, que é a Ele sente a fadiga, né? dor. Do A músculo. característica da dor, quando eu acompanho meu paciente, é uma dor que eles falam de peso e uma sensação de quente, que é o processo inflamatório muscular, a mialgia. Então, essa é a característica de dor. Quando isso já está mais agravado, o paciente vem para mim, doutora, ele já passou por otorrino, ele já passou por neurologista, e aí disseram que a Neurologista. cefaleia dele é uma cefaleia tensional devido ao apertamento dos dentes, encaminham para a gente. Mas, assim, o dentista é a última pessoa que vai tratar. É E a aí o cara última já vem pessoa, com exatamente. 3 meses de dor orofacial. Eu já tenho paciente de Muito 20 mais. anos, 20 anos de Muito dor mais. 及E aí ele está com uma cefaleia E não tensional consegue já identificar. crônica. Eu não tenho mais como trabalhar e achar que eu vou, como é que se diz? Ir lá no sistema nervoso central dele, nos neurônios e falar, ó, acabou, né? Os neurotransmissores são todos Tem que ter viciados. paciência, né? Tem que ter paciência. Muita Até porque o paciência. tratamento são tentativas, né? A gente vai tentar. Primeiro, assim, dependendo do caso, você vai eleger o quê? Uma placa meio relaxante. Ah, não resolveu 100%, então você não se adaptou muito bem. Vai uma toxina botulínica, Na né? realidade, Tem eu não pessoas que uso pegam. terapia de tentativa. Eu, por exemplo, quando eu faço o diagnóstico, eu preciso entrar com uma terapia assertiva já, né? Por exemplo, a minha placa que eu instalo no meu paciente, ela precisa ser extremamente muito confortável. Muito ajustada, né? Totalmente, ela precisa ser ajustada. Na minha clínica, eu faço tratamentos de DTM, eu não cobro placa, eu cobro tratamento. Esse paciente eu acompanho a cada 15 dias. Se o paciente zerou dor, ficou bem de dor, eu olho com 30 dias, depois eu olho com 60 e com 90 dias. E aí eu libero ele para casa. Ele não precisa mais vir para mim, ele vem a cada 6 meses.
Mas o meu paciente que usa placa, por exemplo, doutora, ele é um paciente que ele vira dependente de placa, porque a placa traz muito conforto. Muito Então, conforto, porque quando a ela vai placa não é desprogramar, perfeita, né? Vai quando a desprogramar placa não é essa... perfeita, quando a placa não está desprogramando, quando a placa não está trazendo conforto para o paciente não vai usar. Então, essa não está certa, certo? Se A o paciente placa não de utilizar, é bruxismo porque a placa não está confortável o suficiente para que ele não está sinta, sendo né? ajustada de maneira adequada. Né? Essa é a maneira correta. Não está sendo ajustada de maneira correta. Não é todo mundo que, assim, eu falo, para você tratar paciente de DTM e dor facial, é um leque gigantesco, até tu diagnosticar qual é aquela dor que ele está tendo, né? Porque nem tudo é bruxismo, tá? Uhum. Então, tu tem que diagnosticar realmente que tipo de dor que ele está tendo. Se for uma dor ocasionada por apertar dente, a gente pode indicar placa. Se ele tiver travamento, pode ter uma placa. Se ele tiver com desvio, já é um outro tipo de placa. Se ele está com dificuldade de abertura de boca e a articulação está com luxação, está saindo da posição, já é um outro tipo de placa. Então, existem placas para vários tipos de problema de disfunção, né? Tem alguns pacientes que estão com, por exemplo, diagnóstico foi articular, está com muito estalido, a gente colocou a placa, só essa placa não resolveu, não devolveu aquela lubrificação. Aí a gente, às vezes, eu faço aplicação de ácido hialurônico nessa região, para A poder viscosuplementação, né? melhorar essa mobilidade da articulação. Então, tudo isso a gente vai acompanhando com a queixa e o diagnóstico do paciente que a gente vai avaliar. É Né? importante Mas, a assim, a gente queixa principal que o esclarecer paciente vem é dor de cabeça, dificuldade de dor aqui abertura na nuca, na nuca, dificuldade de abertura de boca, quando ele abre a boca de manhã, às dói vezes isso tem aqui tudo, travamento, tá com né? dificuldade, né? Os E estalidos. muito cansaço na face, muito cansaço na face. O É importante estalidos, a gente doutora, eu já percebo que já em esclarecer casos exatamente. mais cronificados, mais avançados, já vem com estalidos. E olha É, só, é, quando eu resolvi estudar odontologia biológica para tratar meus pacientes, é porque eu percebi que eu atendo muito pacientes de bruxista, principalmente, adolescente. Porque estão no momento de muita tensão, pré-vestibular. para Aí tu imagina vestibular. eu entrar numa terapia medicamentosa e às vezes a gente tem que entrar com antidepressivos tricíclicos. Aquilo doía muito meu coração em ter que entrar para um adolescente com esse tipo de medicação. E aí eu hoje, com a odontologia biológica, eu trato de uma outra maneira. Eu evito entrar com antidepressivo tricíclico e a gente vai fazer todos esses exames bioquímicos e aí a gente vai estar suplementando aquele paciente, devolvendo para o organismo dele o que está faltando. E mais engraçado ainda é que mesmo esse paciente sendo adolescente, tendo 18, 19 anos, 20, ele já tem um déficit muito grande, inclusive de hormônios. Por quê? Porque tem um nível de cortisol, que é um hormônio que aumenta de acordo com o estresse muito alto e vai baixar outros hormônios. Tem uma alimentação extremamente inadequada, Ruim. muito alimentos industrializados. A gente sabe que os hormônios da gente são feitos, processados, são sintetizados, feitos no fígado. E toda uma Come errado, alimentação, come na hora errada. tudo errado. E aí essa alimentação industrializada vai atrapalhar essa produção hormonal. E muita menina, adolescente, já jovem, começa a usar anticoncepcional. E o anticoncepcional imita um ciclo de uma mulher na menopausa, né? E aí tem a Sim. desidratação da articulação, gerando inclusive os estalidos. Já tem estudos, né, científicos já comprovando isso que eu tô falando aí para vocês. É. E aí por isso que eu Tem entrei uma nessa linha da pergunta. odontologia biológica. Eu gosto muito também, assim, eu concordo muito com tudo que a Tadila está falando, porque a gente vem de uma linha de pensamento e de raciocínio muito parecida. Eu também utilizo muito essa odontologia mais biológica. Eu evito sempre estar dando medicação farmacológica, vamos dizer assim, para os meus pacientes. Tradicional, né? Eu faço muita utilização de óleos essenciais. Eu encaminho muitos meus pacientes também para fisioterapia. Em alguns casos, Isso. eu encaminho para acupuntura. Eu Às indico vezes tem muito que ir até para para eles. psicóloga. Tem gente que está com um nível de Exatamente. estresse, de ansiedade De tão grande estresse que a gente não muito vai resolver. alto. Exatamente. Então, assim, quando o paciente vem para o dentista, ele não vem porque ele acabou de sentir a dor facial, ele já foi tudo quanto é profissional, ele não Já encontrou rodou aí por um monte de solução. gente. E aí, por último, ele vem no dentista. Então, quando ele vem para a gente, ele já está num nível de dor extremamente
exacerbado, entendeu? E Já está além assim, disso, ele está no nível de no pico estresse do lá em nível de cima. dor, estresse Já lá em gastou cima. grana, já procurou um monte de profissional, ninguém resolveu, E aí ninguém dá jeito. você tem que desacelerar esse paciente, entendeu? Você tem que ser um pouco psicólogo, porque você tem que orientar ele, mostrar para Claro, ele que tudo isso depende do estilo de vida, da alimentação, da qualidade do sono, dos níveis de estresse. Você tem que tentar trabalhar também no psicológico do paciente, porque ele precisa entender que ele precisa desse desaceleramento. E aí você exatamente. vai indicando, faz o diagnóstico, como a doutora falou, vai indicar o procedimento que é mais adequado para ele, mas aqui no consultório eu percebo muito assim, onde eu mais consigo tratar. Eu faço placa e faço toxina. Por que que eu gosto muito de fazer a toxina botulínica? Teve uma pessoa até que perguntou se dá para tratar Eu esse tipo de vi. problema com toxina. Por que que eu gosto? Porque a toxina ela vai fazer um relaxamento da musculatura. Então, eu faço protocolo de toxina botulínica, para quem não sabe, é o Botox, só que não é um Botox facial para nada disso, é um Botox terapêutico, onde a gente Exato. aplica nos músculos faciais para dar um relaxamento muscular. Isso vai ajudar por quê? Porque você, mesmo que você aperte, você não vai apertar com a mesma intensidade, Com a mesma né, que você força. apertaria com a mesma força, né? Você não vai ter a mesma força, porque o músculo vai estar mais relaxado. Então, assim, eu gosto Exatamente. muito dessa técnica. Eu gosto de aplicar, de fazer a placa e fazer a toxina. Sempre indico a toxina. E daí eu indico os óleos essenciais, a pessoa fazer a meditação, porque isso é Claro. muito importante, você relaxar, Tem que respirar, né? Você trabalhar a falou sobre mente, a desacelerar a respiração. mente totalmente. Exatamente, igual você falou. Trabalhar a respiração, fazer Sim. um alongamento, entendeu? Então, assim, eu sou, gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês, eu sou péssima para fazer atividade física. Meu Deus, eu preciso tirar vergonha na minha cara. Quem Tem. me conhece sabe disso, eu sou péssima. Mas, gente, eu vou criar vergonha na minha cara. Eu já comecei a fazer alongamento todos os dias. Então, todos os dias de manhã eu estou fazendo Pronto. alongamento. Na realidade, isso é disciplina e rotina, né? Tem que Eu fazer assim, eu tenho como até tomar remédio. vergonha de vir aqui falar de atividade física, porque eu Teu áudio sou tá ruim. péssima nisso. Tá ruim, né? Peraí. Eu acho que é meu fone. Melhorou? Não, tava bom antes. Melhorou? Melhorou. Tá melhor. Tá melhor agora? Melhorou? Tá, Era meu fone. tá Tem hora bom. que ele fica ruim. É porque caiu ali no chão, caiu o outro ali no chão, é por isso que ficou ruim. Então, eu assim, eu tenho até vergonha de falar disso, porque eu não sou muito exemplo, mas agora na quarentena eu melhorei demais. Mas eu sei que a atividade física ela é Travou. extremamente. Travou? Tá travando? Tá travando, gente? Melhorou agora? Melhorou. Melhorou, né? Voltou. Então eu estava falando que eu sei que a atividade física ela é extremamente importante para o bem-estar no geral do corpo humano, não é só Totalmente. em relação à DTM. E assim, uma pessoa acabou de comentar aí que a DTM ela causa muito dor de ouvido, zumbido no ouvido. Isso é quando já Também. está no nível bem, Bem bem, elevado. bem elevado. Prepante. O zumbido, a gente fala que é a febre da doença. E assim, tanto o zumbido quanto os estalidos é um dos tratamentos mais difíceis da gente conseguir reverter. Mas não é impossível, mas a gente faz toda a terapia para a gente conseguir reverter. Mas quando a gente já pega paciente com zumbido, com muito estalido, com muito travamento, é bem difícil. Mas não é impossível, a gente consegue dar excelentes resultados, mas tem que perseverar, porque não vai ser do dia para a noite, não. É devagar o resultado. Existem muitos pacientes também que já estão, quando eles procuram, já estão no nível tão elevado que mesmo que você faça todos esses tratamentos, eles ainda são pacientes indicados para cirurgia, né? Até que eu tenho trabalhado com poucos pacientes com indicação cirúrgica, né? Porque a gente vai indicar mais se tiver algum problema de côndilo, né? Desgaste condilar, se tiver disco articular rompido.
assim, eu pego paciente já severo, de bruxismo severo, desgastes dentários severos, mas nunca peguei a ponto da gente ter que indicar para a cirurgia, né? O que a gente faz muito é a aplicação também de toxina botulínica para trazer o relaxamento da musculatura, mas a gente também faz muita viscosuplementação, que é a aplicação do ácido hialurônico na articulação para melhorar a hidratação. E assim, a mobilidade, o paciente relata imediatamente um conforto. O mesmo ácido hialurônico que a gente utiliza para fazer tratamentos estéticos, a mesma toxina botulínica que a gente utiliza para fazer tratamentos estéticos, é a mesma, só que em viscosidade diferente. Diferentes, a gente utiliza para fazer a viscosuplementação da articulação. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, fulano teve que fazer umas injeções no joelho para hidratar a articulação. Então, é da mesma forma, nós é o ácido hialurônico habilitados para a articulação. A fazer na articulação, né? Que é essa articulaçãozinha aqui do abrir e fechar da boca. Abrir e fechar a boca. É a articulação móvel que a gente tem aqui na face. Vocês, com certeza, o pessoal que está nos ouvindo aí já deve ter visto assim, fulano foi abrir a boca, foi bocejar e travou a boca. Eu não consegui fechar mais. Então, assim, isso são sinais, né, doutora Tágila? Isso são sinais de que... São sinais clínicos. Clínicos de que você tem problemas na articulação. Problema articular, isso mesmo. Né? E assim, agora falando sobre os planos de tratamento, né? Os tratamentos que são indicados para esse tipo de problema. É importante, então, a gente identificar quais são as causas, né, que a gente falou agora há pouco, que é estresse, tensão, ansiedade, apertamento, né, a má qualidade do sono, a falta mau posicionamento das estruturas ósseas, dos dentes. É importante a gente identificar os sintomas, que são dores nas articulações, dores aqui nas têmporas, na parte aqui da nuca, às vezes até no pescoço. Tem muito paciente que relata tipo um nó na garganta que eles falam, sabia? De tanta tensão que tem nessa região. A doutora falou, inclusive, sobre a questão alimentar. Gente, nós sabemos que a nossa saúde, ela começa pela boca. Por quê? Se você não mastiga bem os alimentos, se você não tritura bem os alimentos, a partir do momento que você engole, você vai sobrecarregar o seu intestino e o seu estômago. Você vai dar um trabalho para eles que não seria deles, teria que ser começado na boca. E aí, hoje, a gente ouve muitas pessoas dizendo que tem refluxo. Né? Demais. O refluxo, ele causa vários problemas bucais, né? E assim, por que eu falei do refluxo? Porque as pessoas dormem mal por causa do refluxo. Muita gente, muitos pacientes meus relatam, eu não durmo bem por causa do meu refluxo, eu não durmo bem porque eu fico a noite inteira com aquele mal-estar por causa do refluxo. Então, assim, isso também pode ocasionar o sono ruim, né? A má qualidade do sono. A qualidade do sono que está ruim, tanto isso como várias outras coisas. Eu vejo muitas mães que estão em período, por exemplo, de resguardo, que não dormem bem, entendeu? Pessoas que realmente têm problemas com o sono. Então, assim, o sono é algo gravíssimo, né? Exatamente. O sono regula tudo na vida da gente. As pessoas ficam até 1, 2, 3 horas da manhã no celular. Então, assim, agora que no dia seguinte você não tem tanta responsabilidade, que muita gente está em casa, poucas pessoas estão trabalhando. Então, geralmente, as pessoas que estão em casa ficam no celular durante muito tempo. A gente sabe que a luz do celular, ela atrapalha demais. Vai dar glândula pineal na hora. E atrapalha. A gente vê muita criança com problema com sono por causa do sono, do equipamento, do tablet, de computadores. Entendeu? É isso mesmo. Muita criança, eu recebo muita mãe, meu filho range os dentes à noite. A gente sabe que existe o ranger dos dentes por conta da mudança do... Meu Deus, amanhã eu vou trazer meu livro. Porque esse negócio tá caindo toda hora. Não, hoje a tecnologia ajuda demais a gente, mas se a gente não souber usar, principalmente agora na hora da noite,
Quem tem iPhone tem aquele dispositivo que tu muda, né? Para mudar a luz. A tela, né? Exatamente, colocar a luz mais âmbar. Inclusive, existem óculos que a gente indica para alguns pacientes também que tem disfunção no sono, que é um óculos com a lente de âmbar para poder, tudo que ele for olhar já no período da noite, ele já ir tendo com essa visão para poder já melhorar a qualidade do sono. Quem não dorme bem, gente, precisa buscar tratamento para sono. Existem médicos especializados em sono para poder trazer qualidade desse sono, porque é fundamental não só na caso que a gente está conversando de dor orofacial, na modulação na dor, na qualidade de vida, mas como um tudo, inclusive para quem quer ter qualidade de vida, para quem quer emagrecer, para quem quer ter pele boa, para quem quer ter uma memória boa, acordar no outro dia disposto para poder pensar e raciocinar de maneira adequada. Eita, menina, esse negócio tá me dando raiva já. Aperta, tu já apertou? Já apertei, porque a mesa não é de vidro. É? Aí eu acho que ele não tá travando direito. Mas, enfim, a gente estava falando dos sintomas. Então, os sintomas, apertamento, a fadiga muscular, dor, estalidos na articulação. Dor de cabeça. Dor na nuca. Às vezes até o dente mole. Tem gente que fala assim, nossa, acordei com meus dentes tudo dolorido. Todos moles, com certeza. Escuto direto. Entendeu? E por quê? Você vai falar, mas gente, era apertando? Quando amanhece o dia, tá tudo dolorido. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa identificar quais são esses sintomas para a gente entrar nos tratamentos. E o que é que a gente tem de tratamento? Nós temos os ajustes oclusais. Tem ajuste oclusal. Pode ser feito as placas meio relaxantes. A utilização da toxina botulínica. A doutora Tajla falou sobre o Invisalign. Gente, o Invisalign é um aparelho ortodôntico de última geração, extremamente tecnológico. É, assim, a maravilha que existe na odontologia. Né? É verdade. Odontologia digital. E para pacientes que têm DTM e dor orofacial, ele é extremamente indicado. Por quê? Porque ele já utiliza como uma placa protetora. Como ele cobre a superfície dos dentes, exatamente, ele vai estar ajudando o paciente. Mas é bom deixar claro, não sei se tem profissional da área de saúde aqui, odontologia, assistindo, senão eles depois vão estar dizendo que a gente está indicando Invisalign para paciente de DTM, sabe? E aí não é indicado, tá, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O paciente, por exemplo, de dor orofacial, está zerado de dor, não está com mais dor, se ele tiver indicação ortodôntica, eu vou indicar a ortodontia com Invisalign. Por que eu vou indicar com Invisalign? Porque o Invisalign, como ele tem uma superfície oclusal, ele vai proteger o dente desse paciente, evitar que ele aperte muitos dentes e ao mesmo tempo vai me facilitar como ortodontista e para o paciente a ter uma movimentação melhor e mais rápida. Quem é bruxista e usa aparelho fixo, trava o dente, o caso não evolui nunca. Nunca, porque tu tá travando a movimentação. Já no aparelho Invisalign, como ele encapsula os teus dentes, acaba que tu consegue fazer uma movimentação de uma maneira melhor, tá? Mas Invisalign não trata DTM, tá, gente? Não pensem isso, porque pode ter colega dentista aqui e depois está falando que a gente está dando o Invisalign para indicação de tratamento de DTM, isso não é verdade. Eu trato a DTM do paciente. Ajuda no caso de não... ele vai proteger esse paciente. E assim, já tem alguns estudos... E tem alguns estudos de quem é paciente que é bruxista com Invisalign, ele às vezes ele se torna mais bruxista. Porque é gostoso usar Invisalign, né? Apertar, né? Então ele aperta, que é uma beleza, amiga. Ele aperta mesmo, com força. Então tudo isso tem que ser analisado, né? Alguns pacientes que são bruxistas, que não estão com dor e vão apertar os dentes, beleza. Outros pacientes que são bruxistas, que a gente colocou Invisalign, começou a apertar muito, tô cansado na face, vão entrar com a toxina botulínica, sabe? Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito critério. Não existe regra para paciente de DTM, sabe, gente? Eu acho que para nenhum tipo de tratamento existe regra na área de saúde. A gente está vendo que a gente está vendo hoje nessa pandemia aí, ninguém sabe de nada, né? É aí onde vem o tratamento humanizado, né, doutora Tajla? De você se colocar no lugar do individualizado, paciente, avaliar, que é o que a gente está vendo da história da pandemia. Você vê casos aí de paciente de Covid com um monte de sinais e sintomas. Um tratou de um jeito, outro tratou de outro jeito, outro nem tratou e tá bem. Outro usou o mesmo tratamento e não deu a resposta. Então, assim, cada paciente é um paciente. Quando a gente trabalha da área de saúde,
que seja odontologia, que seja medicina, a gente precisa entender o paciente desse jeito. Cada paciente tem uma maneira correta e melhor indicada de tratamento. Nós não somos iguais, é que eu falo. Tu é Marina Gabriela, eu sou Tágila. Como que o teu tratamento pode ser igual? Nós somos seres únicos, né? Cada um tem um estilo de vida, tem um tipo de... Todos nós somos diferentes. Totalmente. Então, não dá pra tratar o profissional da área de saúde, né? Ele precisa realmente disponibilizar o seu tempo para ouvir esse paciente e para poder dar um tratamento de uma melhor indicação individualizada para cada paciente. Ou é assim, ou não vai ter resultado adequado. Tem uma colega aqui, ortodontista, a doutora Luana, ela está perguntando o seguinte: paciente que me procura com tratamento ortodôntico e tem bruxismo, quanto tempo depois do tratamento com a placa eu posso dar início ao tratamento ortodôntico? Depende muito do caso de dor desse paciente. Se ela conseguir tirar esse paciente... que você usa junto, né? Você usa o aparelho ortodôntico e usa a placa. Eu não costumo fazer isso, né? Eu costumo, por exemplo, eu vou indicar aquela placa para aquele paciente porque ele está com dor, ele está com estalidos, ele está com dificuldade de abertura de boca, eu vou tratar isso. Eu resolvi esse tratamento dele. Tratamento ortodôntico é eletivo, né? Não está com dor, já está tranquilo, eu vou resolver a parte ortodôntica, né? Uhum. Isso é muito legal de falar, porque assim, como a gente é ortodontista, eu tenho as duas especialidades, ortodontia e DTM do orofacial, é muito legal porque muitos pacientes às vezes procuram um ortodontista achando que o ortodontista que vai resolver o problema dele de disfunção. E não é bem assim. É quando eu falo, é multidisciplinar, né? Depende de vários fatores. Aparelho ortodôntico não trata disfunção. Dente mal posicionado não causa disfunção. Tem gente que tem mordida cruzada e não tem dor orofacial. Então, a gente precisa entender que isso é o quê? Tá totalmente ligado à capacidade adaptativa daquele paciente. Então, tem paciente que tem uma mordida cruzada anterior, por exemplo, e não necessariamente ele vai ter uma disfunção na articulação dele. O organismo dele se adaptou àquele problema. Aí vai a gente, dentista, descruzar essa mordida e aí? Quem garante? Problema. Quem garante? Né? Então, tem uma pessoa que falou aqui, ó. Eu tenho derrame articular. É caso cirúrgico? Gente, tudo depende de avaliação. Tudo depende, e é que a última aula que eu tive de disfunção com o doutor Ricardo Thanos, ele até cantava uma música, tudo pode. Pode ser que tenha uma indicação cirúrgica, como pode ser que não tenha. Pode ser que com a cirurgia tenha e fique um espetáculo, pode ser que faça cirurgia e não resolva nada. Não resolva nada. Se fizer. Então tem que avaliar, tem um derrame articular, tá com a função tá ideal, não tem dor, vai fazer cirurgia por quê mesmo? Eu sou assim, o último caso eu trato com cirurgia. Eu sou muito adepta, assim como eu sei que você é também, aos tratamentos mais totalmente. Eu só vou indicar para cirurgias em últimos casos. Eu só indico nos últimos casos. E aí, assim, a gente sabe que tem muita coisa. É igual a gente falou, gente, o que traz a DTM são vários fatores. Então, assim, às vezes, só de você desacelerar, de você fazer uma meditação, de você fazer um exercício já ajuda já melhora, já ajuda. E outra coisa, doutora, muito relacionado com tudo relacionado. Bruxismo está ligado ao sistema nervoso central. Não é dente. Muito. O problema é no sistema nervoso central. Tem bruxismo, por exemplo, medicamentoso. As pessoas que tomam remédio vão desenvolver bruxismo. Adianta eu estar feito doida, tratando, indicando remédio? Não, cara, tu tem que tirar aquele remédio que te ocasionou isso. Então, por isso que a anamnese é muito importante. E se o bruxismo, por exemplo, que é o que a gente estava falando, né? Chave, nossa causa-chave. A gente não tratar o sistema nervoso central, o paciente não entender que ele tem que desacelerar, que ele tem que melhorar corpo, mente e espírito, sabe? Que ele tem que fazer uma respiração. Eu posso botar 500 placas. Eu posso aplicar a clínica a cada 6 meses, que não vai resolver. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele começa a botar em xeque o meu tratamento. Eu já tive caso de paciente que chegou com dor crônica. Eu tive que entrar com medicação, depois a gente fez o tratamento
E ele não desacelerou, continuou com aquele ritmo de vida, não fez uma mudança de Não vai nunca estilo ter de resultado. vida, continuou do mesmo jeito, volta para fazer tudo de novo, porque não muda. Se não mudar o É estilo isso mesmo. de vida, o problema Tem que não mudar muda, estilo a de doença vida, não gente. muda. É isso Entendeu? A mesmo. doença não muda. E aí a gente Isso pode mesmo. tratar com fisioterapia, com Acupuntura, com os óleos aulas de essenciais, que eu relaxamento, sou óleos fã número essenciais. um. Eu sou fã número um de óleos essenciais. Eu uso óleos Ah, essenciais eu aqui amo. para tudo. Eu tenho, assim, vários relatos aqui dentro da minha casa com os meus filhos e comigo, com meu esposo, de óleos essenciais, que é, assim, fantástico. É E eu verdade. indico muito para os E meus outra pacientes coisa, de e sobre os DTM. óleos essenciais, é importante falar aqui, amanhã eu até tenho uma live sobre óleos essenciais, que não Amanhã, com a doutora adianta, Ana gente, Paula, né? Muito usar importante. óleo essencial uma vez. Que o Aí pessoal também não vai compra um resolver. vidro de óleo essencial, reclamando, aí ele usa uma vez durante a E quer que semana, uma resolva vez quando ele tudo. sentiu uma dor. Não, óleo essencial precisa usar todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, porque é um Rotina, produto rotina. natural, gente. Não é uma medicação. Não vai ter aquele resultado imediato. É. Perguntaram E sobre a todas as laserterapia pessoas, aqui, ó. eu me propus a ajudar muitas pessoas agora na quarentena em relação a óleos essenciais. E todas as pessoas que me procuraram disseram assim: Marina, eu quero um remédio, eu quero um óleo para eu dormir. Eu quero um óleo porque eu tô tensa. Eu quero um óleo porque eu tô ansiosa. Então, assim, a gente percebe que nesse tempo, o que grita nas pessoas é isso: ansiedade, não tá dormindo direito, Sim, sim. tensão, né? Exatamente. Falaram sobre a laser terapia. A laser terapia é Isso, excelente. A gente excelente. tem Eu laser vermelho, infravermelho, tem o INIB também, que é um laser que a gente coloca na corrente sanguínea, que é maravilhoso para justamente desacelerar, oxigenar nossas células, anti-inflamatório, é maravilhoso. Eu uso Ei, muito nos meus doutora, pacientes. a gente tem 10 minutos e eu queria que você falasse um pouco sobre a ozonioterapia. Tá, a ozonioterapia Só também uma tem pincelada, indicação. pelo menos para matar a Então, a vontade. ozonioterapia também tem indicação para DTM do orofacial. A gente vai trabalhar de que maneira? A gente vai palpar a musculatura, a gente vai ver onde tem os trigger points, que são os nódulos de tensão, e a gente aplica o ozônio nesse nódulo de tensão, onde a gente consegue também fazer o microagulhamento para relaxar essa musculatura e o ozônio vai entrar trabalhando toda essa parte de desinflamação dessa região. A gente pode fazer também o ozônio auricular, para os pacientes de DTM, do orofacial, para trabalhar toda essa parte de modulação de dor. O ozônio trabalha muito com a dor. Então, tu tá com dor e faz o ozônio, eu não posso dizer que zera a dor, porque eu vou gerar uma expectativa muito grande. Mas, assim, os pacientes relatam imediatamente uma melhora muito grande da dor orofacial, da dor nessa região articular. Por quê? Porque ele é modulador de dor e ele também trabalha como anti-inflamatório. Então, como eu entro, mais uma vez, numa linha de odontologia biológica, o ozônio é fantástico. A gente tem usado muito lá na clínica. A doutora Alice, que trabalha comigo, ela é ozonioterapeuta. Então, os pacientes que têm indicação, eu encaminho para ela fazer a terapia com ozônio para os meus pacientes de DTM de orofacial. Gente, ozonioterapia... Assim, eu sou fascinada por essa medicina e pela odontologia mais natural possível, né? Então, É um assim, espetáculo. a gente É um caminho tem... sem volta, viu, doutor? E vou lhe dizer, essa pandemia, ela veio para abrir os olhos de muita gente. Muita gente, muito. E os nossos olhos também na área de saúde. Então, acho que quando o máximo de natural e o máximo de que a gente puder levar qualidade de vida para os nossos pacientes, eu acho que essa é a nova odontologia, a nova medicina. Né? A gente está vendo hoje muitos pacientes, de acordo com a pandemia, morrendo e tendo, às vezes, um modelo de doença mais grave, porque são pacientes que são obesos, são pacientes que têm um nível de estresse lá em cima. Então, assim, tudo isso gera complicação. E a gente pega esse tipo de paciente também no nosso consultório, né? E quanto mais esses pacientes de dor. Então, são pacientes que a gente precisa olhar eles de uma maneira agora diferente. Eu acho que essa virada de chave é muito importante nesse momento, para que a gente possa oferecer uma odontologia séria, de qualidade, mas uma odontologia respeitando a biologia, respeitando o que Deus fez para a gente de maneira perfeita, porque Deus deu tudo perfeito. Perfeito. E o homem está indo aí para destruir, né? As coisas. A gente que dificulta as coisas. Gente, assim, eu fiquei muito feliz de fazer essa live com a doutora Tágila,
Porque, assim, nós somos amigas há muito tempo. A gente tem uma linha de pensamento muito parecida. Eu me inspiro Isso. muito na doutora Tágila. Ela é realmente uma inspiração para mim. I É uma love, amiga, amiga. assim, uma colega que ela não guarda o conhecimento, entendeu? Ela realmente ela compartilha aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela aprendeu. E, assim, uma live é muito pouco para a gente expor tudo aquilo que a odontologia tem para nos oferecer, né? Tem É para oferecer para verdade. os nossos pacientes, enfim. Nós temos muita coisa boa na odontologia hoje, gente. E, O gente, dentista, ele corre não na se... doutora Marina Gabriela. A doutora Marina Gabriela faz Invisalign, a Imperatriz. Vocês estão esperando o Eita, eu faço quê, Invisalign. Jesus? Gente, eu tenho que falar mais de Invisalign. Eu falo pouco. A Gente, gente tem que Invisalign é fazer maravilhoso. uma Vamos fazer live uma de outra live Invisalign. sobre o Invisalign, viu? É verdade. Nossa, A é um gente tem que fazer espetáculo. uma live de Invisalign E para outra poder coisa, já que a gente esclarecer. está falando de odontologia biológica, amigo, o único aparelho biológico que existe é a Invisalign. É Invisalign. Os outros aparelhos liberam liga de níquel e titânio. Já caiu na tua ficha isso? Porque tem Inflama, por isso que a gengiva fica metal. inflamada, Todos amiga. É têm metal, metal, né? Não tem jeito. entendeu? Então, assim, quando a gente fala em odontologia biológica, uma coisa vai engrenando a outra, e é essa virada de chave que a gente precisa ter. Então, assim, eu fui muito criticada há 4 anos atrás, quando eu virei minha chave e entrei na odontologia biológica, o povo falando, tá ficando doida, toda hora é uma invenção. Mas é o que eu acredito, é o que eu fiz na minha vida, né? É o estilo de vida que eu resolvi mudar, e eu acho que o mais legal é Sim. poder compartilhar, como você falou, para as outras pessoas. E eu faço isso para todo mundo. No começo eu parecia muito doida e muito chata, que eu queria mudar a vida de todo mundo. Mas depois a gente vai digerindo tudo isso e com calma as pessoas vão abrindo os olhos e elas por si só vão buscando esse novo caminho. Não, mas é isso mesmo. Quando a gente encontra uma coisa boa, a gente quer que todas as pessoas ao nosso É, redor tenham isso também, conheçam é, isso também. Então, tudo que a gente tem de bom, a gente quer passar para as outras pessoas. é No começo, a gente verdade. pode parecer chato e a gente não vai agradar todo mundo. Vai ter uma parcela de pessoas que vão concordar com a gente, vai ter uma parcela que não vão. Mas, É, assim, é como eu digo, se nessa live uma pessoa for transformada, para mim já valeu. já valeu. Entendeu? Já É valeu. verdade. Porque é uma vida é uma Maravilhoso. vida que você conseguiu mudar, é uma pessoa que você conseguiu alertar, você conseguiu abrir os olhos. Então, Isso assim, mesmo. gente, a odontologia tem muita coisa maravilhosa para nos oferecer. O dentista não trata só de dente, nós tratamos do corpo por Inteiro. inteiro. Entendeu? Tá Então, tudo assim, interligado, né? é tudo interligado. Então, assim, nós realmente nos preocupamos com o ser humano e não com a boca do ser humano, né? Isso mesmo. Eu acho isso muito importante da gente falar. E nós, Perfeito. dentistas, quem é paciente de dentista mesmo, paciente fiel e que vai sempre, ele sabe que nós temos um relacionamento muito estreito. É Porque verdade. nós realmente nos conectamos com os nossos pacientes. E é Isso uma mesmo. relação de muita confiança. Muita Então, confiança. assim, eu acredito que o que a gente mais quer é isso, é manter essa relação de confiança e trazer o melhor que nós pudermos para os nossos pacientes, trazer qualidade de vida. Com certeza, isso é fundamental. É isso mesmo. Acho que esse é o recado que a gente quer dar para todo mundo, né? A gente quer realmente se conectar com o nosso paciente, mostrar para ele que da mesma maneira que a gente nos ama, que a gente quer o melhor para a gente quer distribuir isso também para os nossos pacientes. Essa é a grande chave, a grande lição de tudo isso. E eu queria agradecer agora você, minha amiga. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu que agradeço, amiga amiga. do meu coração. E assim, esse período está sendo muito bom. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Se der tudo certo, a gente pode fazer uma outra live para falar sobre Invisalign. Porque aqui em Imperatriz, gente, eu sou pioneira no Invisalign. Olha aí. Né? Então a gente precisa falar disso. Vamos aproveitar. E vamos aproveitar. Mas muito obrigada, minha amiga. Que Deus te abençoe. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu que agradeço. Tenho muita admiração por você. Você sabe disso. Eu que agradeço, amiga. Obrigada pelo convite. Continue nessa sua caminhada linda que você está traçando aí na sua cidade. Eu acho que todo começo, né? Como você falou, sou pioneira no Invisalign aí, nesse tratamento de orofacial, né? Da harmonização. Mas você está fazendo isso com muito respeito, com muita seriedade para os pacientes. E não tem como não dar certo, né? Eu acho que quando a gente dedica respeito e amor, tudo vai dar certo. Tá? Vamos fazer uma foto agora aqui da nossa Faz. live. Vamos sorrir. Gente, um beijo enorme. Amiga,
Você é maravilhosa, eu amo você, viu? Você é do meu coração. I love, amiga. Obrigadão. Deus te abençoe. Beijo, Dá um gente. beijo nos meninos Obrigada. aí, viu? Tá bom, dá um beijo em todo mundo. Olha essa Beijo. quarentena aí pra não fazer mais um menino. Eita, Deus me livre, gente. Eu já tô pra ficar doida. Chega de menino. Tava dizendo hoje no consultório, meu Deus do céu, a palavra mais chamada na quarentena é mãe, 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 mãe. Eu disse, meu irmão, tu não tá vendo teu pai bem aí do lado, não, gente? Só chama Pelo a amor gente. Não, minha irmã, só nós. Já tô de mãe, tô com fome. Menina acabou de comer, mãe, tô com fome. Como é isso, meu irmão? Menino come, menino, minha irmã não dá sossego, minha Irmã, ei, gente. sabe o que eu descobri na quarentena, mudando de assunto agora, antes que o negócio caia? A melhor coisa que tem é a nossa secretária, gente. Ela Meu precisa Deus, eu ganhar quero minha muito bem, secretária amiga. de volta. Meu Deus, ela Amiga, é hoje as maravilhosa. minhas voltaram, as duas. Eu falei, eu preciso abraçar vocês, vocês não estão entendendo. Eu ganhei até uma vassoura elétrica, amiga. De Sérgio me deu uma vassoura elétrica. Porque, amiga, olha, a sorte que só é eu de mulher em casa, tanto de cabelo no chão para varrer. E aqui Esse. em E tu, todo amiga, dia tem tu faz, duas todo dia tem meninas. cabelo. Amiga, cabelo é um inferno para limpar. Tu varre aquilo não sai do lugar, minha irmã. Aí ele viu a peleja, meu marido me presenteou, mas ele disse o seguinte, que se eu não limpar a casa agora todo dia com essa vassoura, eu vou ter que pagar a vassoura. Ah, meu Tu já pai, viu a confusão, né? pode ter que limpar direto. Direto. Olha, gente. Um beijo, amiga. Beijo, Fica te com amo. Deus. Tchau, te amo.